Muito boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado pela Associação para estarmos aqui presentes neste debate e passaria então imediatamente à resposta em relação a que investimentos considera estratégicos estruturais em relação para o Conselho de Guimarães. Aqui, no momento presente, em que as condições de investimento estão cada vez mais reduzidas, não existem condições para se iniciar investimentos, pensar, e olhando também à experiência passada, de que uma parte dos apoios alocados a determinado tipo de investimentos acabaram por não resultar em grandes avanços e progressos, pelo contrário, resultaram depois, mais valia ter pago diretamente às pessoas do que fazer investimentos que não resultaram. Eu penso que quando existe uma força de trabalho de cerca de 20% que está desaproveitada, é uma verdade inegável, que é a principal riqueza de um concelho como Guimarães são as suas pessoas. Não é mais do que isso. A sua principal riqueza, o seu potencial de desenvolvimento está nas suas pessoas. Portanto, o desperdício de 20% da energia criadora deste concelho não pode ser realizado. Portanto, o nosso plano para o desenvolvimento prende-se exatamente aí, em obter o pleno emprego para todos os vimaranenses. Como é que isso se pode realizar? Isso é uma grande discussão que se tem que ter, mas esse é um objetivo. Pensar principalmente nas pessoas, pensar naquilo que elas podem fazer, pensar na sua qualificação e no seu potencial. Esse é o grande investimento que permitirá, obviamente, ao comércio resolver os seus problemas. Se o comércio está em dificuldades é porque não há quem compre, não é? O problema está nos clientes que não existem, nas pessoas que não têm vencimentos, nos vencimentos reduzidos, portanto, está em tudo isso. Portanto, um dos aspectos principais para resolver os problemas do Concelho está nesta questão de olhar para a solução, não é com a redução de 0,1% no desemprego que as coisas se vão resolver. Não há solução para o comércio se reduzir 0,5% no desemprego. Ou se os salários subirem 1%. Aí não há solução nenhuma para o comércio. Continua a não existir. Portanto, tem que haver grandes soluções. Tem que haver aumentos de 10% no emprego. A totalidade das pessoas estarem empregadas. É a única solução. Isso, é claro, trará um conjunto de outros problemas a alguns dos senhores, com certeza, que é, depois têm que andar à procura de mão de obra, não é? Têm que aumentar os salários para escolher os melhores. Portanto, mas isso é uma consequência e é um bem desejado, ou é um mal desejado do ponto de vista de alguns. No que respeita à indústria, o principal investimento deve ser na investigação de tecnologias a empregar àquilo que é necessário fazer. Àquilo que para ter um plano realizável de pleno emprego, é preciso iniciar novas atividades e sem a investigação tecnológica isso não é possível. Não é possível avançar para além desse domínio mínimo. Finalmente, no que respeita ao turismo, eu penso que, para além da defesa do património, que Guimarães tem sido um exemplo, embora tenha esquecido alguns aspectos ainda nesse domínio, há um ponto que não se pode esquecer, que é a questão da poluição dos rios e até mesmo dos solos, que tem, e aí é um investimento também estruturante. Pronto, são estas as minhas propostas.
Eu gostava de, em primeiro lugar, agradecer à SIG o amável convite para aqui estarmos também como um movimento de cidadania, um movimento de coligação de dois pequenos partidos, um deles com sede em Guimarães, a dar o nosso testemunho, a nossa visão daquilo que se pretende sejam 4 anos de retoma para este concelho e para esta cidade. A pergunta sobre os investimentos, realmente, como muito bem dizia o primeiro interveniente, num tempo em que interna e externamente estamos sob resgate, e, portanto, os capitais para esses investimentos escasseiam e são alvo de um escrutínio muito grande, se calhar esta pergunta convida-nos a uma reflexão um bocadinho mais ampla e a pensar em termos de investimentos com uma grande dose de capital não pecuniário, chamemos assim, capital humano, e penso que todos concordarão comigo que o facto de termos aqui em Guimarães um polo bastante significativo da Universidade do Minho, aliás, onde eu trabalho, deve-nos dar uma grande consciência de que existe aqui um grande capital. Uma das perguntas mais à frente falará do Ave Parque, e eu penso que esse sonho de uma Silicon Valley aqui por perto, ou aqui, ou em Braga, ou entre Guimarães e Braga, estaria latente quando alguém sonhou esse projeto e, portanto, se calhar para os próximos 4 anos, onde escassearem os capitais propriamente ditos pecuniários, teremos esse capital que, obviamente, tem a sua base nas pessoas e eu acrescentaria nas famílias. Esta coligação, que se intitula Espírito de Guimarães, apela, até pela primeira palavra do termo, apela a uma outra dimensão. Uma dimensão anímica, uma dimensão de motivação e, de certa maneira, para um acreditar. Nós estamos a concorrer a estas eleições porque acreditamos que vale a pena dar o nosso contributo e porque acreditamos que esta comunidade contém assim as energias e, portanto, os recursos, não só pecuniários, para dar a volta por cima. Então, quais seriam, respondendo em concreto, os grandes investimentos que nós poderíamos começar por fazer? Podemos falar na formação, dar às pessoas a preparação para enfrentarem desafios que são novos. Tivemos há um ano aqui uma euforia muito grande, em que a palavra criatividade era uma das palavras mais ouvidas e em que se falava de um legado que passava também por conseguirmos traduzir essa grande atenção que tivemos de toda a Europa e essa grande concentração de energias criativas na cidade em projetos com viabilidade e com sustentabilidade. Falámos das indústrias criativas, falou-se muito dessa energia. Foram criadas infraestruturas, algumas das quais têm a sua sustentabilidade também um bocadinho comprometida, e é a nossa responsabilidade, será a responsabilidade do próximo Executivo, não perder o seu tempo a criticar aquilo que foi feito e porque é que foi feito, mas a tentar encontrar para investimentos como a Plataforma das Artes, como a unidade que foi criada pela Universidade de Minho e por outras forças vivas da cidade, em Couros, com a Escola de Design, tentar encontrar para todos esses espaços e para todo esse potencial uma solução que não passe pela contínua injeção de fundos públicos. Eu sei que também não são tempos muito fáceis para as parcerias público-privadas, mas permitam-me continuar a acreditar que só na junção dessa vontade de construir projetos em conjunto entre as instituições públicas e as instituições com fins lucrativos, as empresas e sejam elas de comércio ou de serviços, só aí é que podemos encontrar um caminho que seja viável. Já aprendemos um bocadinho com erros do passado, em que muitas iniciativas, se calhar, surgem de um sonho voluntarista, possivelmente não suficientemente fundamentado em números, em perspectivas muito reais. Não quero concretizar demasiado para, precisamente, não transformar isto num julgamento do passado, mas conviria que, sobretudo nestes próximos anos, houvesse da parte do poder político, e nós cá estamos para tentar, na Câmara, constituir um contrapeso a uma tendência que em Portugal existe muito, para centralizar as decisões, para ouvir formalmente, mas depois, na prática, não atender aquilo que é a voz do terreno, a voz da realidade. Qualquer industrial, eu estive 11 anos ligado a uma empresa, digamos assim, da base das tecnológicas, como se chama, ligada à prevenção florestal, um tema que ainda há poucas semanas esteve muito em voga, e realmente ouvir aquilo que da base nos é dito, das pessoas que trabalham às vezes em tarefas que nos parecem menos académicas, se quisermos,
é muitas vezes o segredo do sucesso. Por conseguinte, ouvir todos e decidir com grande sentido da realidade, mas também com algum sentido do sonho, é fundamental. Nós permitimos apresentar uma ideia como uma espécie de um projeto simbólico, que é convidar o Presidente da República a habitar fisicamente, presencialmente, durante algum tempo, o Paço dos Duques. Foi, no passado, uma das motivações para se reconstruir aquele edifício, e é curioso porque em Espanha, no princípio do século XX, eu já vejo alguns sorrisos de algumas pessoas, mas a verdade é que no princípio do século XX Santander era mais uma cidade, e quando se construiu uma residência de férias para os reis de Espanha, aquela cidade deu um pulo, precisamente em algo que nós hoje sabemos o que é precisamente a economia ligada ao turismo, aos serviços, e, digamos assim, pode-se dar um salto através da captação deste investimento, que é um investimento anímico, porque, queiramos ou não, Portugal nasceu em Guimarães e existem aqui energias, e Guimarães merece, de alguma forma, concentrar aqui algum chamemos assim, do Estado, que já esteve aqui todo, como sabemos, para que, de uma forma mais, digamos assim, natural, se possa propagar ao resto do país aquilo que, de alguma forma, formos fazendo aqui nestes próximos 4 anos. Investir também na transparência do sistema. A cidadania exige cada vez mais processos de decisão autárquicos que sejam transparentes, respeitadores do acesso de todos em igualdade de circunstâncias aos projetos e às adjudicações, e isso é também investir, e é também um investimento estruturante. Todos sabemos que estamos a falar, muitas vezes encostam-se ao poder político determinados interesses que, digamos, na concorrência aberta e leal não teriam condições de sobrevivência, e nós queremos contribuir para que a decisão política seja um pouco mais saudável. Eu terminaria por aqui, porque o tempo... Muito obrigado. Boa noite a todos. E, antes de mais, o meu agradecimento à Associação Comercial e Industrial de Guimarães pela iniciativa, porque penso que é positivo podermos ouvir todas as propostas que os candidatos que se perfilam à presidência da Câmara têm para nos dar. E, portanto, é com muita honra que estou aqui neste painel. E muito boa noite também aos presentes já mais uma vez. Ora bem, antes de falarmos propriamente no ponto, importa fazer alguns posicionamentos daquilo que foi feito nos últimos tempos, que porventura condicionaram, na nossa perspectiva, o desenvolvimento num determinado sentido, escolhendo e optando com toda a legitimidade democrática que tem sido exercida até aqui, mas que, do nosso ponto de vista, foram opções que se tornaram mais tarde, e hoje estamos a senti-las, gravosas para aquilo que é o desenvolvimento normal de uma cidade. E eu começava por falar, porque penso que alguns pontos aqui que se sobrepõem uns aos outros, e, portanto, vou ter que deixar alguns para responder posteriormente, e vou responder só aqui a um ou outro. Eu começava por dizer que há duas ou três apostas aqui dos anteriores mandatos que, de facto, condicionaram o desenvolvimento num determinado sentido. O primeiro, do nosso ponto de vista, e que afetou de alguma maneira, e afeta e continua a afetar o mercado e a centralidade de Guimarães, foi a deslocalização do mercado municipal. No nosso entender, o facto de se ter retirado o mercado do seu atual sítio, que era um sítio central, muito mais próximo do centro da cidade, fez com que houvesse uma deslocalização de um determinado público ou de uma determinada clientela que veio necessariamente inviabilizar uma série de negócios que até aqui se faziam. E isto não é inócuo em relação ao desenvolvimento posterior. Portanto, e ainda por cima, com o agravante de uma das coisas que nós consideramos também negativas e que na altura a CDU tomou posição em relação à deslocalização do mercado, não concordando, e tomou posição em relação à instalação do shopping que existe ali perto do atual mercado, porque entendíamos que este tipo de superfícies comerciais também deviam ser um pouco afastados. Aliás, quem se lembra na altura, ele chegou a ser pensado exatamente para o sítio onde hoje se situa a segunda superfície comercial, e, portanto, o que permitia salvaguardar um pouco, digamos, as características próprias do comércio local. E agravando isto com o facto de a própria central de caminhonagem, ou seja, um local e um espaço onde se leva e trazem pessoas, se situar exatamente em cima ou dentro dessa superfície comercial. Para mim, e para nós, CDU, estes dois fatores foram fatores que tiveram alguma importância naquilo que hoje se pode chamar algum vazio no exercício comercial local. Ou, se quiserem dizer melhor, portanto, o comércio de rua.
E foram fatores determinantes. Portanto, aqui hoje sente-se menos atividade comercial, precisamente na nossa perspectiva, por estes dois fatores que mencionei. O segundo tem a ver com uma estratégia de desenvolvimento que não foi bem seguida, o terceiro, aliás, que tem a ver com a ferrovia. Guimarães assistiu passivamente ao anular ou a uma possibilidade de tentar duplicar a linha de comboio e com uma agravante. Tanto não é evidente que se tornou uma linha mais eficaz, porque alargou, mas não duplicou, com os constrangimentos que nós sabemos e que obriga até a uma determinada velocidade e a algumas dificuldades de acesso ao porto, e ao mesmo tempo também condicionou-nos naquilo que diz respeito às mercadorias, porque nós deixámos de ter o transporte de mercadorias por ferrovia, o que fez com que houvesse um desenvolvimento rodoviário único e exclusivo para o transporte deste tipo de matérias. Isto, pensámos nós na altura e dissemos que é uma subalternização e é um hipotecar de algum desenvolvimento do ponto de vista da diversidade, daquilo que era possível em termos de mobilidade e transportes. E isto tudo porquê? Porque o desenvolvimento, na nossa perspectiva, o desenvolvimento em Guimarães foi feito tendo em conta única e exclusivamente o interesse privado. As políticas que têm sido seguidas tentam sempre condicionar o interesse privado com o interesse público. E há aqui algum êxito, mas geralmente a maior parte do êxito é exatamente para o interesse privado, deixando de lado um pouco aquilo que é o interesse público. E verifica-se isso também nos transportes públicos. Aqui acresce o facto do Governo, o Governo Central, eu afinal falo mais do que pensava, acresce aqui que o próprio Governo Central, naquilo que é a riqueza produzida em Portugal, discrimina de forma negativa a região norte. E nós somos necessariamente discriminados nessa matéria, para não falar até da falta de investimento que tem havido nos últimos tempos, motivados pela atual crise que vivemos. Portanto, isso são fatores que temos em conta. Para tentar tornear ou tentar passar um pouco ou fazer com que determinadas coisas que até aqui aconteciam deixassem de acontecer, a CDU propõe para no próximo mandato a criação de um pelouro que possa canalizar ou possa fazer uma gestão daquilo que é o investimento necessário para Guimarães, tentando coordenar esse investimento privado ou público com o Governo Central, para que haja um acompanhamento mais adequado, de forma a tornar muito mais eficaz aquilo que se pretende como desenvolvimento para o futuro. Lutamos ainda, e nesta perspectiva, é evidente que em tempos de crise nós não podemos estar a exigir demasiado das coisas, nós sabemos mais ou menos a realidade que nos rodeia, infelizmente, mas nós notamos, acima de tudo, que muito mais que a criação de emprego, hoje para nós é imperiosa a manutenção de um emprego de qualidade. Porque a situação social está-se a degradar de tal forma e cada vez nos dizem mais que é preciso vivermos com muito menos dinheiro do que vivíamos antes. Há muita gente que já não vivia com muito dinheiro e as coisas estão a ficar um bocado presas. Como proposta concreta, para terminar, pedindo desculpa pela conversa a mais no tempo, nós propomos a criação, como desenvolvimento, de uma escola de turismo e hotelaria, porque pensamos que é uma área que tem desenvolvimento e que tem que haver um grande investimento nesta área, porque Guimarães perfila-se como um destino turístico, é uma das apostas que nós defendemos aqui para a região, e a criação do Museu-Escola das Cotelarias nas Taipas. É tudo, muito obrigado pela atenção e peço desculpa pelo tempo. Olá, boa noite. Antes de mais, quero desculpar a não presença do José Fonseca, mas por compromissos pessoais ele não pôde estar presente. Começo por abordar esta questão falando do comércio tradicional e expondo a dificuldade que as pessoas têm na mobilidade no concelho de Guimarães. Facilmente identificamos a dificuldade que as pessoas têm em ter transportes públicos que as permitam chegar às lojas do centro da cidade, bem como das freguesias mais limítrofes, de chegar a outros centros urbanos, como é o caso das Taipas ou Pevidém. O que é facto é que as pessoas vivem de tal forma isoladas que os poucos rendimentos que têm é-lhes impedido, por falta de transportes, de os concretizar. Por outro lado, no centro da cidade, para quem se desloca de carro, depara-se com uma falta de estacionamento e o estacionamento que existe é pago. Ou seja, é necessário criar novos parques de estacionamento para conseguir albergar mais veículos no centro da cidade e, por outro lado, deve-se
premiar, digamos assim, aqueles que fazem compras nas lojas do centro da cidade, isto é, promovendo a gratuitidade do estacionamento para as pessoas que investirem os seus recursos no comércio tradicional. Por outro lado, também temos os comerciantes que são fortemente pressionados por regulamentos muito minuciosos da Câmara, se calhar por excesso de zelo, mas o que é facto é que muitas vezes obriga a incorrer em custos e num tempo em que os resultados já são tão baixos, a investir para cumprir pequenos pormenores camarários dificulta ainda mais o negócio. Em termos industriais, é preciso, e isso será abordado na questão seguinte, eu vou aqui só mesmo abordar a questão muito superficialmente. É importante a formação dos trabalhadores, a requalificação dos desempregados para que permitam assumir novas funções em novos setores de atividade e, por outro lado, ao aumentar o nível habilitacional dos trabalhadores, vai permitir que as produções possam ser mais flexíveis, isto é, possam produzir vários tipos de produtos, uma vez que a linha produtiva vai ser mais facilmente adaptável devido às competências mais alargadas dos trabalhadores e das trabalhadoras e, por outro lado, vai permitir a produção de produtos com elevado valor acrescentado, que é isso que tem faltado ao Concelho de Guimarães, que tem assente a sua produção em produtos de baixo custo. E nesse seguimento é importante também investir nas indústrias do conhecimento, na inovação, na criatividade, e isso é possível criando pequenos clusters industriais que permitam a alavancagem das competências técnicas da força de trabalho e, por outro lado, a criação de pequenos espaços partilhados, de espaços que permitam a instalação de spin-offs em conjunto com a Universidade do Minho, permitam o desenvolvimento de novos conhecimentos e de novos produtos e serviços. Para terminar, falar de turismo. O turismo, no Concelho de Guimarães, as capacidades turísticas são elevadas, no entanto, estão sobrevalorizadas. Isto é, há um planeamento turístico para o centro da cidade e todas as vilas e aldeias à volta são esquecidas. Não há uma integração das atividades culturais, não há uma integração do património cultural e ambiental. E, portanto, é necessário também criar sinergias que permitam, entre todas as freguesias, organizar um programa cultural e que permita que os turistas não venham só ao centro da cidade, mas que possam também deslocar-se às freguesias à volta do centro. Em relação à fórmula passível de aumentar o número de habitantes no Concelho de Guimarães, a sua solução é simples. Só a partir da criação de emprego é que é possível fixar as pessoas no Concelho. E o aumento do número de postos de trabalho pode ser apoiado pela Câmara Municipal de duas formas, de uma forma indireta e de uma forma direta. De uma forma indireta é no sentido de repensar a estratégia de emprego para o Concelho. Isto é, partindo dos paradigmas da qualificação e da remuneração do trabalho, a Câmara Municipal, em conjunto com os empresários e com a sociedade em geral, deve estudar umas novas formas de assentar o emprego em termos de economia regional para o desenvolvimento social. O paradigma da qualificação, como eu já abordei, deverá ser feito pela formação dos trabalhadores, quer daqueles que ainda tenham um emprego, e ainda porque nestes tempos ter um emprego não é fácil, e para aqueles que ou são recém-licenciados ou que já estão no desemprego há algum tempo. E esse conhecimento deve ser aproveitado, o conhecimento que já existe no Concelho, fundamentado no conhecimento técnico nas indústrias têxtil e da cutelaria, mas também deve ser criadas estruturas e parcerias com novas associações, com a Universidade do Minho, para que, mais uma vez, sejam estimuladas a economia da inovação
e uma economia assente na produção de produtos com elevado valor acrescentado, que permita aumentar também a remuneração do trabalho. E é esse o segundo aspecto que é importante e ao contrário do que se tem verificado em Portugal e nos países do sul da Europa, e mais especificamente no concelho de Guimarães, é que tem uma economia empresarial assente em baixos salários, em mão de obra pouco qualificada, e que, na verdade, isso impede o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, e limita a ação das pessoas e a liberdade individual pelos reduzidos rendimentos que possuem, e, portanto, fica automaticamente condicionada a sua vida. E por isso devem ser criadas novas estratégias. Deve ser pensado uma forma de aumentar a produtividade do trabalho e, a título exemplificativo, a redução do tempo de trabalho permite aumentar a satisfação dos trabalhadores e consequentemente, permite que no pouco ou no tempo inferior que está ao serviço da empresa consiga ter uma produtividade maior. E porque o trabalho não está, porque falámos de produtividade e competitividade, é importante a ligação entre o desenvolvimento de conhecimento e a produção em si. E por isso os parques industriais, como eu já referi há pouco, devem ser promovidos e apoiados pelo Executivo Camarário. Por outro lado, então, a criação de emprego de forma direta será feita através da criação de emprego nos setores onde há necessidades. E um dos setores onde há necessidades em Guimarães é o setor da habitação. E isso vai de encontro à pergunta, porque é a questão da fixação da população no concelho de Guimarães, e só é possível se houver emprego por um lado e se houver habitações por outro, ainda sem falar dos restantes serviços que uma cidade deve oferecer. A reabilitação urbana, passa por dois princípios subjacentes, que é a criação de emprego nas construtoras, que vão trabalhar na reabilitação, e por outra a criação ou a disponibilização de habitações que permite que todas as pessoas possam ter direito a uma habitação. Em relação à segunda parte da questão, que é como passar do turismo de passagem para turismo de permanência, como eu já referi, a perspectiva integrada de uma agenda cultural e turística no concelho de Guimarães. E é importante aqui referir as elevadas estruturas que foram criadas com Guimarães, capital europeia da cultura, no ano de 2012, e é necessário que essas estruturas sejam aproveitadas e estejam ao serviço da população. E elas só conseguem estar ao serviço da população se os agentes culturais, as associações, os grupos de cidadãos, em conjunto com a Câmara e em conjunto com as estruturas da administração desses locais, possam desenvolver atividades e possam disponibilizar e trabalhar em conjunto para que haja uma agenda diversificada em termos de oferta cultural e dispersada pelas várias freguesias do concelho, que permita que a cultura chegue a título gratuito a todos e a todas. Muito obrigado, Sr. Como é que vamos fazer com que a população se fixe no concelho? Em termos de economia empresarial, ou seja, em termos da melhor utilização dos recursos das próprias empresas, não é? Se trata de economia, a economia trata da forma como se devem usar os recursos disponíveis. Do ponto de vista empresarial, no geral, a melhor forma de utilizar recursos disponíveis é utilizar os recursos dos outros. Costuma ser assim, não é? Se houver recursos dos outros, que se usem primeiro que os nossos. Não, assim, talvez seja melhor. No geral, é essa a perspectiva que toda a gente tem. Utilização de recursos que o Estado tenha para fixar a população. Há incentivos à natalidade por meios
oferecendo subsídios de diversa natureza, mas eu penso que essa via é uma via que vai às consequências, não vai às causas. E as causas, já nós falámos em primeiro lugar, não há emprego. Porquê é que as pessoas não se fixam? Porquê é que a população cresce? Tem que ir, não há possibilidade de ter filhos. As pessoas não arriscam ter um filho porque não têm possibilidade de o alimentar. Isso a gente já sabe. Não é preciso estar aqui com grandes explicações sobre o assunto. Portanto, é sobre essa causa que se tem que atuar. É sobre a causa pela qual as pessoas não têm nem vontade de ter filhos, nem fixar-se ou não emigrar, como atualmente acontece. Portanto, este é o ponto principal que eu considero neste domínio. Agora, o que é que podemos fazer nesse domínio? Há um elemento que se tem considerado que hoje não há empregos para a vida. Mas porquê é que não há empregos para a vida? É só por um querer. Não é por uma razão, não há uma razão objetiva para que isso aconteça. Não se fabricam facas sempre, toda a vida. Não se fabrica calçado toda a vida. Não se fabrica vestuário toda a vida. Portanto, há aqui um conjunto de fixação. Portanto, as pessoas não têm emprego porque existe uma pressão permanente de desempregados. Existe sempre uma pressão permanente de pessoas que estão dispostas a baixar o seu salário para substituir outro. E isso é utilizado neste quadro. Depois querem que tenham filhos. Não podem ter. É evidente. Mas as pessoas que estão nesta situação não podem pensar em fixar Portanto, este é o problema principal. Portanto, como é que a gente faz isso? Segurança no trabalho. Isso é que é preciso. Para haver filhos, é preciso que as pessoas tenham segurança no seu posto de trabalho. Tem que pensar no seu futuro. Tem que pensar que amanhã continuam a ter salário. Tem que pensar nisso. Não podem pensar que amanhã não têm salário. Portanto, esse é o primeiro ponto que se tem que aqui colocar. E, por isso, o investimento estruturante que aqui falei foi o pleno emprego. É uma coisa que parece de loucos, mas não é. Vocês vão pensar que esse vai ser o ponto que se tem que realizar. Pensar que a realização, o trabalho, é para servir as pessoas. As tarefas são para o bem-estar comum. E isso tem que ser feito. Portanto, é este o ponto que a gente tem que considerar. Portanto, isto em relação à questão da fixação da população. Em relação à questão do turismo, de transformar o turismo de passagem em turismo de permanência. Também acho que o ter programas que se prolonguem por mais que um dia, ou que sejam só de visita, trará com certeza uma fixação, desde que sejam coisas de interesse. Ciclos de cinema de dada dimensão, muita coisa no âmbito cultural, como bem disse o orador precedente, podem levar a que haja um interesse por parte dos turistas, dos potenciais turistas, em olharem para Guimarães como um sítio para não de passar e ver o centro da cidade, mas de estar dias na cidade para frequentar esses... Como também aquele turismo de conferência ou um turismo dessa natureza que traz as pessoas para 2 ou 3 dias e que depois mantém a vida na cidade. É claro que isto também é uma coisa relativamente em que o principal continua a ser as pessoas. E aí é que é o importante, é aí que se tem que apontar. Pronto, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Eu, antes de responder concretamente à questão, não posso deixar, porque, no fundo, foi para isso que aqui vim, e foi para isso que, com muita gente, criámos esta candidatura, foi para, de alguma maneira, criticarmos aquilo que sentimos que é a forma de fazer política em Portugal e também em Guimarães. Não é possível, para quem teve, no ano passado, esta explosão de energias criativas, que eu falava há bocadinho, que é absolutamente sincero, todos experimentamos aqueles momentos incríveis de vivermos a comunidade. Não é possível pensarmos que durante os próximos 4 anos,
aquilo que nos vai continuar a tutelar na Câmara é, eu peço desculpa pela expressão, mas é o cinzentismo que tivemos nos últimos anos. Não é possível. A gente vai a Copenhaga, vai a qualquer cidade, aquelas que algumas pequenas dessa Europa fora, aquelas cidades que se querem afirmar, sabem o que querem, sabem o caminho que querem percorrer e escolhem as lideranças onde se revêem para trilhar esse caminho. E eu, de facto, confranjo-me que, se nos próximos anos nós estivermos liderados com este estilo, pronto, não estou a falar de pessoas, estou a falar deste estilo, é muito difícil chegarmos a algum lado, chegarmos onde queremos chegar. Há aqui de facto, um problema muito, muito sério. Não se vai resolver a maneira de governar Portugal e a maneira de governar os nossos municípios de um momento para o outro, sem dúvida, mas temos que tomar consciência que, às vezes, como aquele sabe que está a ser aquecido e lentamente, e depois chega a um ponto em que realmente estamos a ser alvo de um adormecimento coletivo. E o que nós precisamos é de espicaçar, no fundo, esta nossa capacidade de realizar e de mudar a história. Quando o discurso, por exemplo, de que quando eu for Presidente da Câmara vou fazer isto e aquilo, será que as pessoas já se esqueceram que quem decide estas coisas é o povo, através do seu voto, e que o mesmo povo que dá o poder também o tira, e o povo que tem direito aos seus sonhos também sabe em que protagonistas é que pode confiar, digamos assim, os instrumentos para realizar o seu sonho. E Guimarães tem um grande sonho. Neste caso, falando da fixação da população, é um dos temas que me é particularmente mais caro, um dos temas que é mais caro ao movimento que eu encabeço. Quando há um bocadinho ouvimos falar dos 20% que fazem falta à nossa economia, referia-se ao desemprego, que é um problema, um cancro da nossa sociedade, e é uma vergonha que a nossa sociedade consiga desperdiçar assim, e sem fazer as tripas de coração para resolver, de facto, este drama do desemprego. Há outros 20% que nós também deitamos fora conscientemente, e estamos a falar, concretamente, neste momento, do setor mais jovem da nossa população. O nosso país, aqui há poucos anos, pela intervenção concertada de muitos partidos que aqui hoje estão representados, por exemplo, só para dar um exemplo, decidiu liberalizar o aborto até às 10 semanas e 20% dos nossos bebés hoje são atirados para o lixo. São 20% também. E nós sabemos que o envelhecimento de uma população, isto está estudado em todo o mundo, traduz-se em termos de consumo, quando as pessoas do comércio sabem isso melhor do que eu poderei explicar, não é? As gerações mais novas têm um perfil de consumo bastante mais alto, em média, do que as gerações mais velhas, porque, em termos de expectativas, etc., é assim em todo o mundo. Ora, o envelhecimento da população traduz-se numa redução do consumo, uma redução da atividade comercial e, do modo geral, da atividade económica. Portanto, se quando falamos de economia, estamos a falar de rejuvenescimento da sociedade vimaranense, é evidente que, num primeiro momento, também pode ser feito, e isso acontece à custa de municípios vizinhos, há que assumi-lo. De facto, quando uma sociedade adquire uma capacidade de atração, como nós esperamos, contribuir para que Guimarães adquira nos próximos anos, isso significa, num primeiro momento, drenar algumas dessas energias e dessas gerações mais jovens, dessas energias criativas que eu falo, para um concelho. É isso que a Universidade de Minho faz, queiramos ou não. Por isso é que todos querem ter uma universidade na sua horta, porque, efetivamente, uma universidade vai buscar o que há de melhor à região envolvente. É assim que funciona em termos sociológicos. Mas aqui em Guimarães, para além da universidade que já temos, haveria que criar toda uma estrutura, então, para apoiarmos as famílias. É uma das grandes apostas que nós fazemos. Pensar em termos de tarifas da água, pensar em termos de bilhetes familiares que permitam às famílias que têm filhos e querem ter filhos ter uma vida um pouco menos difícil. Qualquer espetáculo que vão assistir, o número do bilhete é multiplicado por número de pessoas e, de facto, isto representa um valor muito alto. Algumas dessas coisas estão na esfera de intervenção ou de influência da Câmara Municipal e, se queremos uma cidade mais jovem, temos que assumir claramente este discurso. E este discurso quebra com uma tradição política recente no nosso país, que é uma tradição de inconsciência em relação às consequências de determinadas opções que tomamos e que cada vez mais percebemos que estão erradas. Mesmo partidos que colaboraram ativamente na promoção desses desígnios. A questão dos transportes, não se trata só de ter os filhos e de os alimentar, que eu saiba, ainda ninguém morreu à fome em Guimarães, mas as pessoas têm outras expectativas e que são legítimas. A questão do transporte escolar, do transporte para as atividades extracurriculares, os pais não podem suportar sozinhos o custo de toda essa mobilidade que, infelizmente, enfim, é condição para proporcionar aos filhos o melhor que nós queremos proporcionar-lhes.
Alojamento especial no centro histórico, rejuvenescer o centro histórico, é dar-lhe características como nós vemos em cidades, Amsterdão, cidades como Rotemburgo ou Natal. Há tempos tive a possibilidade de visitar uma cidade com um centro histórico magnífico, mas onde vivem famílias jovens, famílias com bastantes filhos, onde se anda de bicicleta, onde estão as estruturas que permitam às pessoas deslocar-se de bicicleta, não só dentro da cidade, mas também da cidade para fora. Existe, por exemplo, uma associação Maranhense para a Ecologia que promove este passeio de bicicleta, onde, quando posso, me integro, e esta realidade ainda não é aquilo que é possível tornar-se, e, portanto, são todas as direções em que nós podemos e devemos apostar. A marca Guimarães, seguramente, é algo para pensar, não numa perspectiva centralista. Eu não me revejo nesta forma de criar gabinetes para pensar e tutelados pela Câmara. Eu acredito em transferir poder para a sociedade civil e as melhores iniciativas serem acarinhadas pela Câmara, que é um agente facilitador. Não é um agente mobilizador, não é um agente controlador que promove, por exemplo, um orçamento participativo que parece entregar à sociedade o poder de decisão, mas que depois faz como o Zé Telhado, não é? Dava o dinheiro para irem lá, dava-os para ir comprar o boi, mas depois roubava novamente. Portanto, nós não podemos entregar com uma mão e depois ir buscar com a outra. Se é para a sociedade civil respirar e ter as suas iniciativas, a Câmara tem que estar lá ao lado para ajudar, não para controlar, não para estar ali, muitas vezes, a limitar o sucesso que os projetos possam ter. Eu penso que o importante aqui não é enumerar medidas e avulsas, etc. É, sobretudo, coletivamente definirmos um estilo de relação entre a sociedade civil e a Câmara Municipal, a que Guimarães já tem direito, não por ter uma universidade, mas por ter uma sociedade que há 1000 anos que se constituiu, sabe o que quer, agora tem que dar os seus passos com coragem para que não continue tudo como antes. Ora bem, eu começava por dizer que quando um discurso começa apelando à democracia e só quando o povo se pronuncia é que de facto de direito e de lei se torna credível. E eu também quero dizer e lembrar a quem trouxe para aqui esse tema que foi democraticamente que foi votada a lei que lhe entrega, segundo o mesmo, 20 mil crianças para o lixo. Acho isto interessantíssimo, este tipo de discurso. Mas é o democrático, o povo aí também foi soberano. Em relação à questão propriamente dita, os fatores que levam a que Guimarães tenha perdido habitantes, isto nos censos de 2011, do nosso ponto de vista, tem um fator que é dominante e que provoca depois este tipo de situação. O fator que provoca e que faz com que haja menos habitantes é precisamente o facto de haver menos emprego e menos perspectivas de emprego. Aliás, é exatamente a falta de expectativa no futuro, as dificuldades que hoje sentimos e o futuro incerto, ou seja, a falta de expectativa e de esperança numa vida relativamente normal, que faz com que as pessoas muitas das vezes tomem atitudes drásticas como aquela que falámos há um bocado, agora mesmo. E, portanto, isso são tudo... E isso, claro, naturalmente provoca a baixa natalidade. Ao provocar a baixa natalidade provoca menos habitantes. Pronto, isto é um fator que isto é fácil de perceber. Claro que tudo isto motivado pelo facto de haver políticas que têm conduzido o país, aliás, políticas nacionais e europeias, que conduziram esta situação de falta de esperança, porque houve um fator importante, que foi a destruição dos nossos setores produtivos, políticas que foram levadas conscientemente a cabo pelo Poder Central, de vez em quando alternado pelo CDS-PP, mas levaram, digamos, à situação atual. E a situação atual, de facto, cria poucas expectativas. Ora, não havendo emprego, como é que pode haver habitantes? Os habitantes imigram. Reduz a população, porque não há expectativa de vida, e outros imigram, aqueles que já estão nascidos, não é? E criados. Portanto, isto é uma consequência. Mas isto não pode passar incólume que, de facto, aquilo que hoje nós estamos a sentir, e porque se reflete depois em todos os setores da economia portuguesa, é fruto de políticas erradas que têm sido seguidas no desenvolvimento deste país. Há muitos anos. E, portanto, isto é que é o fator determinante para aquilo que se está a passar hoje. Hoje, quando há dificuldade de comércio, há dificuldade no comércio porque as pessoas não têm dinheiro. E porquê é que não têm dinheiro? Porque não têm emprego. E porquê é que não têm emprego? Porque se apostou na desindustrialização. É evidente que isto aqui é uma pescadinha de rabo na boca. Só se vai resolver isso quando se inverter este tipo de desenvolvimento. Quando houver coragem de dar o salto para o outro lado. Para dizer, não é isto que nós queremos. Nós queremos um tipo de desenvolvimento muito mais sustentado, muito melhor do que aquilo que tem sido feito até aqui. Porque senão vamos cair para o abismo. Isto é fatal. Toda a gente parece que já se apercebeu isso. Não estou a dizer aqui nenhuma novidade.
Portanto, Guimarães perde habitantes porque, de facto, é assim que o processo está montado, é assim que se investiu e está a perder porque é assim mesmo. Como é que se pode inverter isto? Exigindo mais investimento. Quando há um bocado falei na criação do pelouro económico de investimento, é exatamente isto. É ter, a Câmara vai ter, porque é evidente que as câmaras não têm uma varinha de condão, também temos de ser realistas, não vale a pena estar a vir aqui com demagogia dizer que a Câmara é que vai criar empregos, que a Câmara não tem capacidade de criar empregos. Agora, a Câmara pode, de facto, criar algumas premissas para que, de facto, esse emprego possa ser criado. Ou seja, pode facilitar, disponibilizando solos, disponibilizando uma série criando condições de acessibilidades, enfim, investindo naquilo que poderá ser investimento. Mas passa também, e hoje sabemos que, por exemplo, um dos fatores de grande desenvolvimento da economia portuguesa era a construção civil, que está hoje, de facto, em muito mau estado. Porque não há construção, primeiro há habitação a mais, construiu-se um bocado desmesuradamente. E, de facto, essa atividade, que é transversal a muitas outras atividades, cria aqui um problema de sustentabilidade de uma determinada região ou país. E nós estamos a viver isso. Mas nós não temos só este tipo de atividade, não temos só a indústria, não temos só o comércio. Nós também temos um setor que devemos investir e que penso que é importante que se invista, porque nós temos a agricultura, que também foi um setor abandonado e que penso que ainda é importante em Guimarães e acho que se deve investir exatamente na agricultura também. Além do setor do turismo, são setores que poderão criar emprego, o turismo, a indústria, porque nós somos essencialmente também um concelho industrial, no comércio e na agricultura. Na agricultura, para evitar até o flagelo que nós temos vindo a viver sucessivamente, ano a ano, com que é esta calamidade dos incêndios. É inadmissível que um país assista passivamente, e eu quando digo um país estou a falar de quem tem responsabilidades para isso, assista passivamente a uma sucessão de tragédias que sabemos que vão acontecer. E nós não estamos a viver aqui nenhuma tragédia grega, que nós já as percebemos, elas já foram há muitos anos. Nós agora temos possibilidades de poder mudar um pouco o percurso daquilo que está a acontecer com o nosso país, nomeadamente na questão do investimento que se faz nas florestas, porque eu acho que é importante começar a olhar para a floresta de outra maneira do que tem sido até agora. Bom, isto agora começou a aquecer um pouco, as questões políticas subjacentes estão a vir ao de cima, mas aquilo que está a ser proposto é aquilo que foi sempre proposto e foi aquilo que foi sempre feito e que deu os resultados que levaram à situação em que estamos. Foram exatamente as políticas que estão a ser propostas que levaram ao sítio em que nós estamos. Não há aqui nenhuma solução neste tipo de preceitos. A verdade é essa. Mas entremos então aqui na questão de responder às questões da terceira pergunta. Acessibilidades e aparcamento. Quanto às políticas de melhoria de acessibilidades às principais vilas e sedes de concelho, não é só às principais vilas à sede do concelho, é também de todas as freguesias da periferia. A verdade é que existe quase que um tolhimento do acesso ao centro, à sede do concelho e também para tudo o resto, não é? Portanto, e nesse domínio, embora haja a questão da via rápida para as taipas, que aqui foi abordada anteriormente, no que respeita a uma das principais vilas, mas a questão principal do nosso ponto de vista é que a aposta deve ser feita no transporte público coletivo. É esse o principal, aquilo que deve ser facilitado e que deve ser levado a cabo. Há muitas freguesias da periferia onde os TUG não vão e onde deviam ir. Os TUG deviam ser alargados a todo o concelho. Todas as freguesias da periferia deviam ser ligadas ao centro e entre si também, dentro do que é normal e da tradição, digamos assim, dos movimentos locais,
através do alargamento do transporte público coletivo regular e frequente. Para além do seu prolongamento também, no que respeita ao horário, prolongar até horas mais tardias, porque da periferia muita gente não pode estar aqui hoje, porque depois, se não tiver transporte próprio, não pode cá estar, senão não tem maneira de voltar para casa. Portanto, este é um dos problemas que eu penso que a política deve ser esta. Naturalmente que isto traz uma outra questão, que é a seguinte, que é, falou-se há pouco da questão de haver uma necessidade do comércio no centro da cidade se realizar, portanto, haver acesso das pessoas da periferia ao centro da cidade para que os comerciantes pudessem comerciar, digamos assim, e quem vem em transportes públicos não vai carregado com 10 sacos para casa, não é? Isso é uma coisa impensável nos dias de hoje. As pessoas não pensam assim. Podem ir com alguma coisa, mas não vão com 3 ou 4 sacos para casa depois de virem às compras ao centro da cidade. Não. Tem que haver um outro tipo de serviço desta natureza, que possa servir um serviço que possa ser realizado e que permita que quem vem às compras no centro da cidade possa as levar utilizando transportes públicos. Portanto, isto é uma coisa que se tem que desenvolver, mas que tem a ver com a possibilidade de alguns transportes públicos poderem chegar à porta de casa das pessoas, em algumas circunstâncias. Portanto, isto é um dos pontos que poderia ser desenvolvido. Em relação à questão da acessibilidade do Ave Parque, portanto, há aquela ideia de ligar à autoestrada, não é? Que eu tenho que se ligar à autoestrada, tem que ser. É inimaginável que um centro onde se pensa que a atividade industrial se vai desenvolver, onde as últimas tecnologias podem ser empregues, depois não esteja ligado a um ponto de escoamento e também à entrada de materiais. Portanto, isto é uma necessidade e penso que isto todos vão concordar com isto. Quanto à política para aparcamento acessível, eu aqui neste domínio, nós, do nosso ponto de vista, pensamos, quem vem aqui à cidade, ou quem vive na cidade, sabe quais são as dificuldades de trânsito em dadas horas no centro da cidade. Há dificuldades de trânsito. Isto parece Lisboa de há 30 anos, em que os carros, é uma quantidade impossível circular, muitas vezes, na cidade de Guimarães. Portanto, o problema não é trazer mais carros para a cidade. O problema é trazer pessoas para a cidade, sem trazerem os carros. Ou seja, os carros ficarem na periferia da cidade. O acesso a carros privados se localizar exclusivamente em relação aos moradores. O carro privado só para moradores no centro da cidade. Quem vem de fora deixa os carros à porta da cidade, portanto o estacionamento será aí. E aí o estacionamento tem que dar direito ao transporte público em toda a cidade e durante o tempo que a pessoa estiver na cidade. Portanto, isto deve ser, o plano deve ser este. Tirar-se carros da cidade, despolui o ar, torna o turismo melhor, diminui o stress de quem conduz, diminui os gastos, torna a cidade socialmente mais barata, digamos assim. Os gastos em energia são muito menores e tudo fica melhor. Pronto, ficava por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muitas vezes pomos-nos a pensar num problema, na solução, e somos conduzidos a pensar dentro da caixa. Às vezes podemos saltar um bocadinho para fora da caixa. Perguntando, por exemplo, se muitas das pessoas que vêm engrossar estas filas de trânsito e torná-lo caótico, às vezes, e poluidor e tudo isso, se realmente precisavam de vir a Guimarães ou dentro de Guimarães andar de um lado para o outro a correr como baratas tontas muitas vezes, porque existe um sistema, em muitos casos,
derivado de necessidades da administração central e até da administração local em alguns, de uma burocracia que leva as pessoas a ter que realmente vir trazer um papel. E eu aqui queria lembrar o drama do desempregado ou da pessoa que está à procura de uma nova oportunidade nesta cidade e um pouco por todo o país. Há ainda uma administração que parece do século XIX, quando, na era da internet, muitas dessas certificados que as pessoas têm que trazer de entidade empregadora, da antiga entidade empregadora, pelo amor de Deus, e andam as pessoas ali a perder o seu tempo, quando realmente estão numa situação em que o que gostariam e o que mereciam é que as deixassem com alguma disponibilidade de tempo também para pensar então no passo seguinte, resolver o que têm que fazer e pensar no futuro investimento, numa iniciativa e pensar também nos problemas da sua família. E de facto as pessoas perdem horas no centro de emprego, na segurança social e, em certa medida, também na Câmara Municipal. É evidente que há um processo de desenvolvimento das tecnologias de acesso, de disponibilização de informação, e que tudo isso é positivo, acompanha os tempos que vivemos. Mas, se nós queremos dar um contributo para que haja, talvez, menos deslocações, menos necessidade dessa mobilidade física, que é do que estamos aqui a falar, então Guimarães podia assumir-se também como um exemplo e assumir, em termos municipais, essa política de burocracia zero, ou tendencialmente nula, e procurar libertar as pessoas disso. É evidente que existem muitas pessoas sem acesso fácil à internet e temos que pensar também nesses. Mas era bom dar alguns passos e simbólicos nesse sentido. Para além de uma das questões que nós também elegemos na nossa reflexão, que é a questão dos corredores verdes, da utilização de outros meios não poluentes de transporte. Na nossa universidade, um dos projetos em que nos últimos anos me tenho empenhado tem a ver com a questão da transição e da sustentabilidade, até do modelo de sociedade em que nós laboramos, assenta no petróleo barato e que está a mudar, como sabemos. Os combustíveis estão a tornar-se mais caros, quer queiramos, quer não. É daquelas coisas que não podemos fazer muito para modificar e, portanto, temos que adaptar o nosso estilo de vida a essa realidade. Uma das coisas mais prementes que urge resolver e repensar é a questão dos alimentos. E não estou a falar digamos assim, de coisas, para começar, das próprias hortícolas. Os projetos das hortas é um dos projetos que eu simpatizo na Câmara Municipal de Guimarães e que, por exemplo, tentamos levar para o bairro Nossa Senhora da Conceição, fazer uma iniciativa de colaboração e entristeceu-me a mim, entristeceu aquela gente toda, verificar que a Câmara, em vez de se colocar ao lado das pessoas, foi o agente determinante e bloqueador de uma iniciativa que tinha tudo para andar. Tinha tudo, porque tinha o acordo dos interessados e tinha do dono dos terrenos. Portanto, o contrário de uma postura do município aberto à iniciativa dos cidadãos, que não procura controlar tudo. Quando eu há bocadinho falei de uma forma um bocadinho genérica sobre isso, também era disso que estava a falar. E, por conseguinte, quando nos vemos enredados no trânsito, num ambiente mais poluído do que gostaríamos, em que o turista vai ter realmente perder mais tempo para chegar aos sítios que quer visitar, e pronto, e existem pessoas com paciência e outras pessoas sem paciência para isso, e portanto tudo isso nos prejudica. Realmente temos que pensar esta questão de uma forma um bocadinho mais global do que estamos, porventura, habituados a fazê-lo. Há bocadinho já me referi ao Ave Parque, penso que não. Era sobretudo repensarmos esta moda de vivermos como sociedade e que a Câmara Municipal desse o exemplo com uma iniciativa, se quisermos, inovadora, em termos de libertação de tempo das famílias, de libertação de tempo do cidadão, porque não é uma fatalidade realmente as pessoas terem que ir à cidade, terem que ir aos serviços públicos, resolver presencialmente coisas que podiam fazer através dos meios telemáticos. Obrigado. Eu penso que quando se fala de políticas de melhoria das acessibilidades, temos que falar exatamente de transportes públicos. E nós CDU, defendemos transportes públicos que deviam ser municipalizados. Porque só assim é possível manter a rede de transportes que interliga as vilas do nosso concelho, num concelho relativamente bastante disperso até, e que só assim é que será possível manter aquilo que nós chamamos a coesão territorial. Portanto, para nós é fundamental mudar a política que tem sido seguida ultimamente, nos últimos anos, sobre a gestão dos transportes públicos existentes. Quero lembrar aqui aos presentes que a zona sul do concelho praticamente não é servida a transportes públicos. E isto não pode ser. E há um bocado o meu colega de mesa, André Coelho Lima, disse e falou que a cidade de Briteiros devia ser promovida a património cultural da humanidade. Eu acho muito bem, é uma excelente ideia,
Mas quero lembrar aqui os presentes, quem quiser ir à Citânia de Briteiros terá que ir de transporte próprio, porque não há transportes públicos para a Citânia de Briteiros, só como exemplo da nossa rede de transportes públicos. Portanto, toda esta coesão territorial passará, de facto, por uma reanálise daquilo que tem sido feito nos transportes públicos. O que tem sido... A dinâmica dos transportes baseia-se única e exclusivamente, digamos, na sua autossustentabilidade. Ou seja, a Câmara Municipal de Guimarães, neste momento, não tem praticamente qualquer tipo de despesa com o transporte público. Mas o transporte público, na nossa teoria e na nossa perspectiva, deve ser um investimento, deve ser vítima de um investimento para que, de facto, o Conselho se torne um todo. Nós sabemos as grandes dificuldades que o Conselho tem, mas só é possível manter a coesão territorial se, de facto, houver uns transportes públicos eficazes. Associado ao transporte público, também defendemos que, de facto, se deve investir nas ciclovias, porque é um meio de transporte que cada vez está mais em voga e faz todo sentido, digamos, promover esta atividade de locomoção. Quanto à acessibilidade do Ave Parque, tendo em consideração, e já foi colocada esta questão numa reunião de Câmara, saber por que razão é que o Ave Parque não tinha grandes acessos. E foi-nos dito nessa mesma reunião de Câmara que, de facto, até aliás compararam o Ave Parque com um parque também industrial de Roslin, salvo erro, na Escócia. E disseram que, de facto, o Roslin funcionava bem e as acessibilidades eram praticamente iguais. Parece que não era bem assim e as coisas não são propriamente assim. O de Roslin tem melhores acessos que o Ave Parque e, curiosamente, o reitor da Universidade do Minho, numa entrevista que deu num aniversário do Jornal de Notícias, disse exatamente isso. O Ave Parque peca por não ter acessos em condições para a sua atividade. Todos nós sabemos, ou os empresários sabem, que uma das principais razões para o investimento é exatamente haver condições de acessibilidade adequadas. O Ave Parque, neste momento, não tem essas condições e é necessário criá-las. E nós defendemos, e já foi dito aqui também, nós defendemos igualmente uma ligação direta e rápida ao Ave Parque e a Guimarães. Quanto à política de aparcamento, consideramos que, de facto, Guimarães está servido de alguns parques de estacionamento. Na Calha, chegou a falar-se há uns tempos atrás a possibilidade de construção de mais 2 parques de estacionamento. Um seria de iniciativa privada, ali no miolo, entre a Rua de Santo António, Rua Gil Vicente e Rua Paio Galvão, aproveitando já uma garagem existente e depois anexando ali uma série de quintais e espaços que até eram uma solução bastante boa, na minha perspectiva, mas parece que neste momento não há essa possibilidade de viabilizar esse parque. Ficámos-nos por uma iniciativa que foi votada em Câmara Municipal, que seria de facto o quarteirão, o projeto foi votado em Câmara Municipal, que ficaria pelo quarteirão, um parque de estacionamento integrado no quarteirão da Rua de Camões, com a Rua da Caldeiroa e a Rua da Liberdade. Esse projeto foi elaborado, já existe, não sei se há mais diligências. Ouvi, de facto, o candidato do Partido Socialista dizer que iria fazer avançar esse projeto e, portanto, penso que Guimarães ficará mais... Se, de facto, se concretizar, eu penso que seria muito mais positivo para Guimarães, para haver maior mobilidade, se esse parque de estacionamento, se fosse feito o parque de estacionamento da Rua de Santo António e a Rua porque seria mais central. Mas se fizer aquele, eu penso que Guimarães fica servido de parque de estacionamento. Nós temos é que nos habituar, como qualquer cidade pequena, geralmente tem este defeito, e nós ainda usamos muito o carro. Mas estou convencido que se houver uma rede de transportes públicos eficaz, muitos dos carros ficam em casa. Em relação à melhoria das acessibilidades, isto é um aspecto muito importante, como eu já referi numa das primeiras intervenções, porque tem a ver com a igualdade de acesso aos serviços que as freguesias do resto do concelho têm em relação à oferta de serviços no centro da cidade. E como tal, é importante que haja uma requalificação das estradas, quer nas vilas, quer nas outras freguesias mais pequenas, ou seja, uma ligação entre elas e uma ligação principal à cidade, e nessas ligações à cidade falamos principalmente da Vila de Pevidém e da Vila das Taipas, que efetivamente são as que movem mais pessoas para o centro da cidade, e Pevidém também carece de um planeamento viário muito deficiente. Há estradas que no mesmo local passam pessoas e veículos com muito pouca segurança e como tal, essas situações devem ser identificadas e supridas.
preferência. Em relação também a esta rede rodoviária pensada que é necessária ter, foi essa a causa, ou a falta desse pensamento estratégico, que levou a que o Ave Parque ficasse isolado da cidade e do acesso à autoestrada. E o Bloco de Esquerda demonstrou na altura a sua tristeza e lamentou que efetivamente o Ave Parque e a autoestrada A11 fossem construídas e que não fosse encontrada uma solução ainda na altura para ligar esses dois pontos. E, portanto, como é consenso geral dos candidatos, deve ser encontrada uma solução para resolver esta necessidade, que é efetivamente criar um nó de saída da autoestrada próximo das Taipas, se possível, ou então uma ligação rápida da vila à cidade. Em relação ao aparcamento acessível, isto também já foi falado, efetivamente a concretização do projeto do parque de estacionamento da Rua de Camões e da Rua da Caldeiroa, mas sobretudo também é importante pensar na gestão municipal dos parques de estacionamento, que é importante também para um controlo dos preços e para um controlo da oferta dos lugares e como é natural, o Bloco de Esquerda opõe-se a que sejam construídos e requalificados espaços no centro da cidade e que sejam entregues a empresas privadas para exploração desses mesmos espaços. E este ponto é essencial, no fundo, para resumir esta pergunta da acessibilidade e aparcamento, sem dúvida que um dos pontos essenciais para a acessibilidade no concelho e para a mobilidade das pessoas será feita por uma rede de transportes públicos eficientes, mas para isso deixo para a próxima pergunta. Obrigado. O compromisso do Bloco de Esquerda nestas autárquicas será o apoio à população na ajuda a responder a esta crise instalada quer no país, quer no concelho. E para além da Bolsa Municipal da Habitação, que já foi referida numa das outras questões, um dos pontos essenciais da nossa candidatura é a mobilidade e os transportes. Este ponto é tão essencial, derivado substancialmente da ineficiência do serviço dos transportes urbanos de Guimarães, da falta de ciclovias, da falta de passeios e outras estradas no município. Então a proposta é clara: devemos criar uma rede de transportes públicos que seja alargada e melhorada para que permita servir todos os cidadãos do concelho de igual forma, isto é, que os autocarros cheguem a todos os pontos do concelho e que deixem de ser ignoradas algumas das freguesias que, por imposição, acabam por ser excluídas deste serviço e limitadas na sua ação. E, portanto, o melhoramento deste serviço passa por criar um sistema de transbordo que permita que uma pessoa faça uma deslocação que eventualmente até possa trocar de linha, mas que não tenha de pagar outro bilhete. Isto é, com o preço de uma viagem, poderá fazer a deslocação do ponto A ao ponto B, trocando eventualmente de transporte. E também poderá ser alargada a uma intermodalidade, isto é, o passe que lhe seja permitido tanto usar o STUG como a Arriba ou também os comboios da CP. Isto permitirá que uma mobilidade muito mais facilitada a todos os vimaranenses. Mas como as condições económicas também não são fáceis, é preciso prestar um apoio adicional às pessoas com menos rendimentos e com mais dificuldades na aquisição de bilhetes ou na compra do passe. E, como tal, o passe social deve ser alargado não só aos idosos e aos estudantes, como já funciona, mas a todas aquelas famílias que os seus rendimentos não lhe permitam comprar esses transportes,
Ou seja, a partir do momento que uma família, por exemplo, tem rendimentos abaixo do indexante de apoios sociais, a partir do preenchimento de um formulário, poderá ter acesso a esse serviço. E o serviço de transportes não pode ser visto, como até então, com uma visão economicista, em que o objetivo é poupar recursos e o serviço que é oferecido não é considerado. Os transportes são um serviço público e devem ser um serviço de gestão camarária e devem estar ao serviço da população. Deve ser um serviço estendível a todo o concelho e que permita servir toda a população. E claro que os transportes e a mobilidade não se esgota só na oferta de transportes públicos, mas também é alargado às outras formas de transporte. Um dos aspectos essenciais é a criação de ciclovias, nomeadamente que liguem as vilas das Taipas e Pevidém à cidade e outros pontos que possam ser eventualmente estudados com as juntas de freguesia dos locais envolvidos, que permita também, aliado ao uso de transportes públicos, reduzir o número de veículos no centro da cidade, baixar a emissão de gases poluentes e que também diminui, consequentemente, a sinistralidade e os acidentes na estrada. É também necessário pensar na requalificação dos passeios e das estradas, principalmente com vista a ser uma cidade inclusiva. Isto é, muitas das pessoas veem dificuldades acrescidas na sua mobilidade devido a passeios elevados ou muitas vezes com partidos às vezes nem passeios existem e como tal devem ser criadas rampas de acesso aos passeios, sinais sonoros nos semáforos para apoiar os invisuais. Ainda em relação às ciclovias, esqueci-me de referir também a vila de Santo Trocato, que também é uma vila muito próxima e que traz muita gente. E como tal, o ponto essencial desta proposta, do melhoramento do serviço de transportes públicos de Guimarães, assenta também na dificuldade que as pessoas têm em se deslocar, nos preços que são praticados atualmente, e é necessário também para dinamizar a economia nos vários pontos do concelho que as pessoas possam se deslocar livremente e que possam escolher a forma mais conveniente para se deslocar, quer seja por carro, autocarro ou bicicleta. Muito obrigado. Eu não vou prometer a cidade vermelha da Europa. E queria dizer, juro, e queria dizer ao Dr. André Coelho Lima, quando diz que é importante o investimento privado na criação de infraestruturas, de facto isso é verdade. Mas muitas das vezes o interesse privado colide com aquilo que é o interesse público. E na questão que afirmou ali naquela região de Silvares, se de facto estivesse em causa única e exclusivamente o interesse público, hoje não havia qualquer tipo de constrangimento no acesso da rotunda de Mouril à variante de Creixomil, porque não estaríamos à espera da construção de mais um ramal de estrada que vai naturalmente viabilizar algum interesse privado, e que se tivesse a duplicação da via descendente da Mouril para a rotunda de Silvares subordinada a quem quer ter o acesso a Guimarães, ela já estaria feita e não havia qualquer tipo de engarrafamento. É esta a diferença que há entre investimento público e investimento privado. E aqui a sabedoria é tentar saber e condicionar aquilo que interessa mais condicionar. E no nosso caso, nós valorizamos muito mais aquilo que é o interesse público e coletivo. O desafio que se coloca, e mesmo tendo em conta exatamente o mesmo tema do interesse privado e do interesse público, nós temos um concelho, infelizmente, que foi construído
não a parte central que foi melhorada e todos, penso que há unanimidade em considerar que de facto foi feito um bom trabalho aqui no Centro Histórico, mas infelizmente o Conselho, o resto do Conselho, que é uma grande esmagadora, onde vive a esmagadora maioria da população, não teve esse tratamento. Foi deixado como se costuma dizer, ao Deus dará. Não houve qualquer tipo de urbanização para qualquer tipo de sítio. E cresceu exatamente ao sabor do interesse privado. Ou seja, hoje temos caminhos, temos percursos municipais que são capilares. Ou seja, nós temos aqui uma rede viária que é capilar, que assenta essencialmente por cima de caminhos vicinais, caminhos que não tinham dimensão e que tinham poucas casas, mas hoje têm muitas casas e não têm na mesma dimensão. E isso é preciso requalificar. É essa a tarefa que nós vamos herdar para o futuro. Digamos, a geração que nos vai preceder vai ter essa tarefa de requalificar aquilo que foi mal feito nestes últimos anos, infelizmente. Criaram-se demasiadas ruas, nas palavras do Álvaro Domingos, o geógrafo, criaram-se demasiadas estradas de rua. E as estradas de rua não têm qualquer tipo de vida ou qualidade de vida. E essa dispersão urbana, onde se concentra a maior parte da população, é um problema que tem que ser resolvido se nós quisermos resolver o problema de sustentabilidade dos equipamentos que se criaram aqui no centro. Não é possível, com a população que temos localizada aqui no centro, com esta pouca urbanidade, chamamos assim, não é possível garantir a sustentabilidade e o usufruto dos equipamentos que foram criados. Nós temos uns equipamentos que foram criados, e bem, penso eu, mas agora é preciso criar público para esses equipamentos. E só é possível criar públicos se nós tornarmos aquilo que está longe, perto. Investindo nos transportes públicos, investindo em vias de comunicação adequadas, porque só assim é possível manter a coesão territorial e manter, acima de tudo, uma coisa que é importante. É que aqueles que estão mais distantes do centro da cidade sintam a cidade, aquilo que foi construído aqui no centro da cidade, uma cidade sua, de pleno direito. Só assim é que vamos lá, porque senão não temos hipótese nenhuma. Aquilo que se criou, se não houver esta coesão territorial, se não houver este aproximar das pessoas e dos afetos, os equipamentos, do meu ponto de vista e do ponto de vista da CDU, dificilmente se manterão no futuro. Bom, há aqui uma questão que é muito importante e que tem a ver qual o paradigma que deve endossar a nossa prática. Então, assim, falou-se aqui que não compete à Câmara criar empregos. Não compete à Câmara tratar do investimento. Eu, na primeira questão que aqui nos foi colocada, disse que investimento era o pleno emprego. E é de facto investimento. Para pagar salários a 20% da população ativa que está desempregada, é um investimento enorme. Os meios necessários para pagar esse trabalho são de uma relevância enorme. Então é um investimento que não há, que nenhuma entidade privada tem a capacidade de realizar. Há apenas podemos dizer assim, até há 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, havia o monopólio da emissão de dinheiro no Estado. Isso passou à história, deixou de ser assim desde há muito tempo. Mas, neste momento, há 23 cidades europeias que têm o seu próprio dinheiro, que emitem o seu próprio dinheiro. E para que é que elas emitem o seu dinheiro? Exatamente por razão de resolver os seus problemas de emprego. É para resolver os seus problemas de falta de economia. É precisamente para resolver todos esses problemas que emitem. Nápoles é um caso. É claro que são situações, mesmo assim, aquilo que está a ser usado nessas cidades, ainda assim é muito insuficiente para as necessidades de Guimarães, nesse capítulo. A gente não pode pensar no futuro de uma forma limitada. Não podemos pensar que os problemas não se podem resolver.
Eles podem se resolver. A força está em nós. Não há aqui mais nenhuma... a oposição que possa existir do Governo Central tem que ser contrabalançada com a nossa ação. Esse é que é o nosso espírito. O espírito de mobilizar os cidadãos para resolver os problemas. É em nós que está a solução dos problemas. É em nós que está a resolução de toda a situação que se vive neste momento também no país. Nomeadamente, correr com o Governo que está... o Governo Nacional. Esse Governo tem que ser corrido para se poder resolver os problemas. Não se pode resolver os problemas sem correr com o Governo atual e governos semelhantes. E o anterior também era igual. O Governo de Sócrates é igual ao Governo atual. Tinha a mesma política. E são essas políticas que, aplicadas ao Conselho, levaram à situação em que nós estamos. Nós temos que romper com isso. Temos que acreditar que a força está exatamente em nós, nas pessoas que trabalham. Era só. Com receio de não ter tempo a fazer depois, queria felicitar a SIG pela iniciativa e pelo modo como conduziu este debate, que foi, no meu entender, muito mais esclarecedor e amplo nas suas vertentes, nas vertentes abordadas, do que muitos debates do Estado da Nação que a gente tem assistido nos últimos anos. Nesta última intervenção, digamos assim, formal e antes de aquilo que espero seja um dos momentos mais interessantes, o debate aberto, eu gostaria de explanar muito simplesmente aquilo que nós, no Espírito de Guimarães, interpretamos como um projeto e uma ideia de cidade e de concelho que, no fundo, corresponde aos nossos valores matriciais. Nós temos como ideia central a afirmação de Guimarães. É evidente que afirmar Guimarães não é o mesmo que afirmar Valongo ou afirmar Coimbra. Guimarães é específico e, portanto, tem que ser feito de uma forma que só em Guimarães é possível. Uma marca, como aqui já se referiu, em que o turismo e os serviços adjacentes, se quisermos, são um aspecto central. Uma cidade que não foi construída em 20 ou 30 anos, e muito menos por ação municipal, mas num milénio de história de que nós desfrutamos. Uma cidade onde certamente quem nos visita e que queremos transformar em turista terá muito mais gosto em dormir virado ali para a Praça Santiago ou para a Igreja de Oliveira do que instalado em Braga, a olhar para o Centro Comercial Galécia. Isso é uma coisa mais do que evidente. Por conseguinte, se existe esta diferença tão evidente das condições para receber, isso no panorama humano, a diferença, quanto a mim, é ainda mais evidente, só resta inventarmos uma outra forma de relacionamento dos poderes políticos com a sociedade civil. Aquilo em que nós acreditamos, e acho que é o essencial do Espírito de Guimarães, é uma relação saudável em que o poder político não pisa, não esmaga e respeita aquilo que são as iniciativas da sociedade civil e está lá para lhes dar condições para que resultem todas, venham de onde vierem, dos amigos, dos menos amigos, da cidade, das freguesias, aquilo que tiver qualidade, que tiver pernas para andar, deve andar. E uma cidade familiarmente sustentável, uma sociedade que percebe que não existem só cidadãos individuais, mas existem famílias, existem agregados humanos que têm uma existência em si mesma e que têm também dificuldades específicas. E é preciso uma política municipal que atenda a essa especificidade e lhes dê todas as condições para viver feliz numa cidade que, como nós sabemos, tem condições ímpares para proporcionar a felicidade a quem aprecia a qualidade de vida. Uma cidade aberta à participação cívica, cultural, económica, mas que também garante o mínimo de coesão. Uma cidade que tem que estar, como já sabemos, não vai ser o início de uma... Já existem estruturas municipais como a Fraterna e estruturas também ligadas à questão da habitação que procuram deblar esses problemas, mas é uma cidade que também tem que proporcionar, nas situações limite em que, infelizmente, podemos começar a entrar, os níveis de segurança mínima para todos. E uma cidade que confia nas pessoas, confia na sociedade civil, confia nas ideias que esta população, com a sua capacidade empreendedora e criativa, consegue gerar e que, ao fim e ao cabo, podemos aspirar, de facto, a uma cidade que não é só uma cidade, mas é um pequeno Portugal, e um pequeno Portugal novo que nós achamos que podemos, a partir de Guimarães, radiar para todo um país que procura um caminho
procura um espírito. E nós achamos que esse espírito é, de algum modo, o espírito de Guimarães, o espírito da cidade de berço. Um espírito, uma cidade para as famílias. Bom, começava pelo primeiro. Se por acaso não estive presente na última Assembleia Municipal e não ouvi as posições do Bloco de Esquerda sobre o assunto, mas quem as defendeu deve ter lido o programa de há 4 anos do PCTP-MRPV, porque estava lá exatamente aquilo que eu defendi agora aqui. Portanto, não vejo onde é que está a primazia. O que eu acho é que, sim senhor, é esse o paradigma da nova cidade, da cidade com menos carros no seu interior, com mais transportes públicos. É isso que deve ser prosseguido, com certeza. Aliás, pegava nesta questão para continuar a dizer, sim senhor, é de facto um problema as pessoas virem ao centro e depois de transportes públicos e depois virem comprar as coisas, depois têm que levar os sacos, não é? Mas o que eu falei aqui também é que há vias para resolver esse problema. Há transportes públicos que podem resolver esse problema também, de, nomeadamente, pararem à porta da casa das pessoas. Portanto, isso é uma possibilidade que se pode colocar em dadas circunstâncias e que levará uma solução de resolução desse problema também. Porque pensar numa cidade verde com os carros todos que aqui estão, não há cidade verde assim. Isso não vai haver. Mesmo que eles vão para debaixo da terra. Pronto. Em relação à questão ser sempre cidade, não concelho, sim senhor, é o conceito que se tem que pensar. Não é só na cidade, tem que se pensar em toda a sua periferia. Daí a necessidade também de olhar a todo o concelho, de dar os acessos que são necessários a toda a gente e continuar por aí, não é? Quanto à questão da ferrovia para Braga, de facto era uma... portanto, a via das estradas do Alcatrão, do Tira, etc., foi a via seguida, escolhida pelos partidos que estiveram no poder durante estes anos todos. A via da ferrovia foi a via abandonada e a via que, de facto, corresponde ao interesse do desenvolvimento. Tanto essa via da ferrovia normal como a via da ferrovia de alta velocidade. A questão põe-se nos mesmos termos. Nós já estamos 30 anos atrasados em relação ao resto da Europa. E vamos ficar 50 anos atrasados. Essa é a grande questão. Isso não pode ser abandonado. Isto é uma ilusão pensar que nada se pode realizar porque não há meios, porque não há nada. Não. Nós temos os meios. Nós temos os meios e que são as pessoas. Esse é que é o nosso principal capital. Portanto, há aqui um conjunto de questões que eram relativas à questão dos transportes. Naturalmente, um plano, o desenvolvimento de um plano de mobilidade, com certeza que é portanto, tem que se conhecer com exatidão quais os principais movimentos para tomar as medidas que são as adequadas. Pronto. E penso que a questão da falta ou não de aparcamento no interior da cidade tem muito a ver depois com as políticas relativas ao transporte público. As políticas relativas ao transporte público é que vão dizer se é necessário mais ou menos aparcamento no interior da cidade e no interior também das vilas e no interior dos principais pontos de desenvolvimento do concelho. Portanto, é aí que está sempre a questão. Se opta por uma política de transporte público, então
as necessidades de aparcamento serão completamente diferentes se opta por uma política de transporte privado e individual. Portanto, há aí sempre uma questão de peso diferente entre uma coisa e outra. Ainda tenho mais de 44 segundos do passado, não? Portanto, em relação às posições, eu penso que o PCDB-MRV não tomou nenhuma posição sobre a questão que pôs, não é? Portanto, eu não posso manter ou não manter. Com certeza que podemos tomar uma posição. E eu peço essa informação quando existem petições solidariedade, prestam serviços ou prestam apoio aos bancos sociais. Se conhecem alguma diferente que não seja a estratégia? Se considerem esse conceito, com certeza. Ok, não convém este. Muito obrigado. Não sei se pretende ainda responder. Sim, era só mais uma pequena coisa. Agradecia só mais 30 segundos para concluir a sua intervenção, por favor. Pronto, era só mais uma questão sobre a democracia. De facto, a questão da democracia, de mais democracia, é fundamental para o Conselho de Guimarães e não é só para o Conselho de Guimarães. A tomada de decisão, o ter o poder nas pessoas é essencial. Pronto, é só um pequeno aspecto da questão da democracia. Muito obrigado, Sr. João. Bom, estas são as últimas palavras neste debate. Espero que sejam as primeiras palavras de um debate que nas próximas 3 semanas nós teremos, aqui já não são 3 semanas completas, temos pela frente e que permita aos cidadãos escolher o seu futuro. Eu gostaria que o futuro, justamente porque queremos mais democracia, fosse um futuro em que um partido sozinho não pudesse tomar as decisões na Câmara. Portanto, um futuro em que, pelo menos, tivessem que 2 partidos com visões diferentes concertar posições para chegarem a uma decisão maioritária. E claro que o Espírito de Guimarães está aí para participar nesta maioria com quem, como se percebe, e são todos, querem o melhor para esta cidade, embora por caminhos diferentes. Por falar em caminhos, eu ao Sr. Joaquim Teixeira não tenho muito a dizer, só registro que nos últimos tempos, discurso que eu represento aqui 2 partidos, o PPM e o PPV, discurso que nós tínhamos e em que estávamos praticamente sozinhos há 4 anos, quando nascemos, aqui nesta cidade, com muito orgulho. E, portanto, para falar também da atitude das taipas, da descentralização, nós somos o único partido com sede fora de Lisboa, existe um no Porto, não sei se está ativo ou não. Portanto, a descentralização não se pratica só da boca para fora, tem que ser com gestos e nós procuramos, com as nossas limitações, cumprir esse desígnio. Mas para falar do Sr. Joaquim Teixeira, em relação a essa questão, é evidente que nos últimos tempos os governantes e a classe política de uma forma geral e os cidadãos começam a questionar a segurança social e a sua sustentabilidade, o envelhecimento da população, o inverno demográfico e ligar estas questões também ao arrefecimento da economia. É evidente que este tipo de associação vai-se fazendo progressivamente e haverá alguns na sociedade que serão os últimos a compreender o alcance disto. E, portanto, haverá sempre alguns que daqui a alguns anos ainda continuam a dizer, como disse, que eventualmente a IVG é uma boa lei. Respeito a sua opinião, mas ficará dentro de algum tempo, espero que pouco tempo, orgulhosamente só. Armindo Costa Silva, do PS, eu não fiquei agastado com a sua intervenção, por contrário, compreendi no âmbito de um debate parlamentar onde esperamos estrear-nos dentro de pouco tempo, na Assembleia Municipal também, elegendo pessoas e eventualmente espero também na Câmara Municipal. Queria só reafirmar, penso que depois das gravações, aquilo que eu disse foi em relação ao estilo de gestão. Agastamento, sim. Os cidadãos estão cansados, sim, e eu procurei dar voz a esse cansaço. Em relação ao estilo de gestão centralista, que, digamos, só nas palavras é que diz respeitar e ouvir e atender, mas depois faz aquilo que já tinha na cabeça desde o princípio. Mas também partilho a sua preocupação sobre o impacto e as medidas que este atual governo vai ter na economia, mas não é este atual governo. Estamos a falar dos governos dos últimos anos, que levaram a uma situação económica em que estamos todos enrascados e da qual, muito portuguesmente, nos vamos desenrascar, mas toda essa herança, que é partilhada, e não só pelos partidos, por toda a sociedade, também temos que assumir a nossa cota parte de responsabilidade, por escolhas que às vezes fazemos iludidos por canto de estreia, e, portanto, estamos a pagar esse preço, é muito duro, mas eu tenho a convicção de que vamos conseguir superar estas dificuldades tendo tempo. José Cunha falou de um plano de mobilidade de transporte. Certamente que sim, estou 200%, se isso é possível, com
todo que seja o pensamento e a reflexão estruturada, não baseada em buzzwords que a gente tem na cabeça, ou em soluções aparentemente fáceis e demagógicas, muitas vezes, mas em que, olhando realmente para a realidade, possamos, e aprendendo com o que os outros fizeram também, que resultou, atendendo às diferenças das circunstâncias, fazer aqui, de facto, um investimento na mobilidade que integre as várias variáveis que também falamos, inclusivamente aquela da redundância de algumas deslocações que as pessoas fazem e não querem fazer. Sobre o comércio, é evidente que também estamos a assistir uma revolução. O comércio está-se a fazer muito a partir da própria produção, a agricultura sustentável de que aqui se falou, também se faz um bocadinho à custa do comércio, em alguns casos. As pessoas vendem a partir da sua própria quinta, planeta, aquilo que fazem, o artesanato, e, portanto, há aqui umas transformações que é preciso e convém a toda a sociedade estar atenta. A Universidade do Desporto, é a primeira vez que ouço falar disso, tudo que seja conhecimento, tudo que seja trazer para este Conselho iniciativas que tenham sustentação e que apontem caminhos de futuro, certamente. O desporto, estamos a falar de saúde, estamos a falar de qualidade de vida, com certeza. Sobre a economia social, nós falamos da Fraterna, mas era um exemplo de muitas outras instituições que nós sentimos que a Câmara tem que apoiar, independentemente daquilo que representam. Portanto, todos têm o seu lugar, não pode haver filhos de enteados, e, portanto, se essa é a visão, eu partilho inteiramente. Pronto, muito obrigado. Começo por falar sobre o ambiente. E nesta matéria, Guimarães deve ter uma preocupação muito elevada na recuperação dos espaços verdes, na fiscalização das descargas ilegais e na eliminação das lixeiras a céu aberto. Nós vemos, por exemplo, o rio Celho, que é um rio que nasce e desagua no concelho de Guimarães, é inteiramente nosso e não pode ser usado por ninguém devido à sua poluição. Assim como o rio Ave, que devido à sua poluição, ao longo do tempo foram eliminadas as suas praias fluviais e esse será um aspecto essencial, a recuperação das praias, para aumentar o potencial turístico, nomeadamente as vilas de Pevidém e Taipas. Ainda em relação às Taipas e às restantes vilas, o Sr. António Silva falou dos transportes e é uma das propostas do Bloco de Esquerda, a extensão do passe social, com vista à diminuição do preço de utilização, para que seja mais abrangente, ao mesmo tempo que é alargada a rede de serviço. Em relação ao Sr. José Cunha, é óbvio que deverá ser pensado um plano estratégico de mobilidade para o Concelho, a desenvolver a longo prazo, com vista à eficiência e eficácia do sistema de transportes. Por último, em relação à economia social falada pela senhora lá do fundo, o Bloco de Esquerda tem uma vertente social muito latente no programa eleitoral e apresenta algumas propostas, aquelas propostas mais simples, como o apoio às associações já instaladas na distribuição de cabazes, é mais ou menos neste sentido. Tem também a criação de um tarifário social de água, para que nenhuma família vimaranense seja excluída de um bem tão simples quanto a água pública, e como tal há um tarifário, foi estabelecido mais ou menos os 15 metros cúbicos de uma família normal, e esse tarifário seria gratuito para as famílias de menos rendimentos. Um dos apoios sociais muito importantes também que o Bloco de Esquerda apresenta a estas autárquicas é a Bolsa de Habitação Social. Eu não vou voltar a falar nela, porque já falei na questão 2 e, portanto, fico-me por aqui. Em relação à Fraterna, pensamos que, de facto, a Fraterna tem um papel importante na nossa sociedade e na atividade que desenvolve e, portanto, naturalmente terá o nosso apoio. Quanto ao confronto de ideias que disseram, e eu não apontei, ao João Faria, disse que não houve confronto de ideias. Como sabe, nós tivemos umas perguntas prévias e, portanto, tivemos que nos cingir um pouco àquilo que a SIG achou que era importante esclarecer. E, nesse sentido, as ideias que foram aqui apresentadas, eu falo por mim, mas também estou convencido que todos os outros intervenientes pensam o mesmo, ficámos condicionados por isso mesmo. Pronto, é assim. Também nem sempre é possível dizer tudo, mas naturalmente estamos abertos para qualquer outro tipo de debate que possam surgir para haver esclarecimento. Sobre a democracia,
quando se falou de democracia aqui, eu quero dizer que a democracia, de facto, é um processo muito bom, excluindo todos os outros, mas quero dizer que a democracia não é um produto acabado. A democracia é um processo em andamento, é um processo que tem melhoramento e que deve ser melhorado no seu dia-a-dia. Portanto, e muitas das vezes, nós quando falamos de democracia, estamos a falar cada um de nós de uma coisa diferente. Porque a democracia também é isso mesmo, é a forma de se falar um pouco diferente das coisas. Nesse sentido, a democracia está ainda em projeto, não é perfeita, mas pode ser perfeita, penso eu. Ou pode vir a ser. Sobre a política de mobilidade e transportes, que colocada ali pelo José Cunha, naturalmente a CDU está disponível para poder discutir as propostas que querem apresentar nesse campo e penso que nós também temos apresentado, ao longo dos programas eleitorais, os nossos programas eleitorais temos apresentado propostas, infelizmente não temos sido poder efetivo, oxalá as coisas mudem, tudo indica que sim, portanto, com certeza que trataremos disso. Em relação à Universidade do Desporto, dizer ao Sr. Guedes que de facto nunca ouvi falar disso, portanto, naturalmente, não vou pronunciar sobre isso. Acho muito bem se houver a oportunidade de se poder discutir a vinda de uma estrutura desse tipo ou um curso desse para aqui, acho muito bem. Sobre o parque de estacionamento que colocou, isto tem alguma história e convém lembrar que é assim, os primeiros projetos que foram apresentados para a Capital Europeia da Cultura não eram estes que foram feitos. Havia um projeto da autoria do arquiteto Gradim para a ocupação do mercado municipal. E esse projeto englobava a Casa da Memória, dentro do espaço, e a Plataforma das Artes. Portanto, era só um espaço. E nem tinha o terreno adjacente que depois foi adquirido. E nesse espaço todo cabia tudo. E ao mesmo tempo que cabia tudo, também cabia um parque de estacionamento de cerca de 400 lugares, 370 lugares. Conjuntamente com esse projeto, também estava o projeto do Toural, onde estava prevista a construção do parque de estacionamento. Ou seja, havia um parque de estacionamento no mercado e havia um parque de estacionamento no Toural. Naturalmente que se percebeu que não havia a intenção de se fazer o parque de estacionamento no Toural. Eu só posso dizer com sinceridade que a única coisa que me preocupava no parque de estacionamento do Toural era aquela barreira que iria ser criada de acesso ao parque de estacionamento. Ou seja, obrigava a ter ali um túnel de acesso que iria cortar metade do Toural. Nós não íamos ter uma passagem direta. Isso era um obstáculo que a mim achei que a solução não seria a ideal. Talvez a solução ideal para isso fosse, de facto, fazer o parque de estacionamento na Alameda, numa parte da Alameda, apanhando ali o desnível da Rua de Couros, naquela zona de acesso. Pronto, não foi pensado nisso, foi abandonado. Mas, curiosamente, quando foi abandonado o Parque do Toural, avançou-se com o projeto do mercado municipal, avançou-se no terreno e diminuíram a parte de estacionamento. Portanto, houve aí uma redução que eu nunca percebi muito bem, mas o que é certo, isto são factos, é o passado. Mas já é o passado, e de facto é isso. Nós hoje temos é que pensar como é que se pode viabilizar e penso que as soluções que foram apresentadas poderão ser satisfatórias. Não se falou das periferias, eu falei das periferias, disse até que era preciso e era urgente, desde que se fez aqui este investimento no Centro Toural, era urgente que se passasse para a periferia e se requalificasse a periferia, quer na mobilidade, quer na própria requalificação das ruas e espaços, e falei nisso, portanto, é só para dizer que não passou impune. Em relação à poluição, naturalmente que nos preocupa a poluição, já se gastou bastante dinheiro na despoluição do Rio Ave e do Rio de Selho, infelizmente, penso também que há aqui mecanismos que não funcionam de inspeção e as coisas vão se repetindo impunemente. E infelizmente é assim. Mas acho que não é preciso implementar tudo aquilo que for necessário para preservar a qualidade do risco que temos, porque acho que todos lucramos com isso. Em relação, penso que já falei quase tudo. Só queria terminar a dizer que acho curioso este ping-pong de culpas sobre quem é que teve mais um papel maior ou menor naquilo que nós hoje estamos a passar. E é engraçado ver o PSD e o PS a fazerem este ping-pong quando eles, estes dois partidos, mais o CDS-PP, são responsáveis pela atual situação, por terem governado o país nestes últimos anos. Isto é um facto, não é nenhuma interpretação, é um facto. E, portanto, são os responsáveis do que se passa hoje. E mais, são tão responsáveis que são estes mesmos três partidos que assinaram o memorando da Troika. Portanto, contra factos não há argumento. Por aqui me fico. Boa noite.